prolongar-se até às 5 horas do dia 1º de março, que efetivamente já está acontecendo, de acordo com o decreto 6054. Enquanto eu vou falando aqui, os ouvintes que estão nas nossas plataformas de lives, né, tanto na fanpage quanto no canal do YouTube, vão vendo imagens do Tupã-Siretã que foram coletadas agora há pouco e que demonstram como está a nossa cidade. Mas o lockdown, ele restringe a circulação e aglomeração de pessoas em qualquer espécie de logradouro público ou de circulação comum durante a vigência do decreto, portanto, das 19 horas de ontem até as 5 horas da manhã do dia 1º, de segunda-feira, de forma contínua. Não pode haver circulação, né? Então as pessoas devem permanecer em seus lares das 19 horas de ontem até as 5 horas de segunda-feira. Algumas coisas são permitidas, essenciais por teleentrega. Alimentos, né, através de mercados, padarias, restaurantes, lancherias, pizzarias, hamburguerias e fruteiras, através de teleentrega. Na saúde, farmácias, né, que devem fazer, a farmácia, né, aquelas que fazem o teste do Covid, poderão atender presencialmente para esse fim, mas os demais produtos somente por teleentrega. As farmácias veterinárias também somente por teleentrega, assim como os gases de cozinha. Serviços de transporte estão autorizados, táxi, mototáxi, transporte alternativo de passageiros e o transporte público em caso de extrema necessidade. A vigilância pode atacar, pode parar e solicitar o motivo daquele deslocamento. Também é permitido o atendimento em regime de plantão para urgência e emergências de órgãos, instituições e serviços como postos de saúde, hospital, pronto atendimento, SAMU, laboratório de análises clínicas, serviços de assistência social, conselho tutelar, segurança pública, fiscalização em geral, bombeiros voluntários, meios de comunicação, serviços funerários, recolhimento do lixo, abastecimento de água e energia elétrica, postos de combustíveis, transportes de grãos e de pecuária, manutenção para o funcionamento de caldeiras e secadores de grãos em indústrias e cooperativas que desempenham atividade essencial. Também situações permitidas essenciais mediante justificativa comprovada. Trabalhadores, estudantes e serviço militar com atuação em outros municípios terão permissão de deslocamento. Cuidadores de idosos, mediante declaração escrita do empregador. Serviços que estão suspensos. Circulação e aglomeração de pessoas em espaços públicos, atendimento presencial ao público, estabelecimentos comerciais não essenciais à vida, casas noturnas, bares e estabelecimentos congêneres, academias, centros de ginásticas, construção civil, consumo presencial de alimentos em serviço de gênero alimentício não estão permitidos, estão suspensos. Serviços com atendimento presencial suspenso também. Serviços postais e serviços bancários, né? Eles estão fazendo trabalho interno, né? Que são regidos por decreto federal. A fiscalização fica a cargo de fiscais do município, Brigada Militar, Força Tática da Brigada Militar, Defesa Civil do Tupã-Siretã e a Guarda Municipal. Mas o próprio prefeito declarou há poucos dias aqui, ele considera que tem 24 mil fiscais, ou seja, a população toda de Tupã-Siretã pode fazer denúncias através do WhatsApp pelo 559-8429-0278. Repetindo, 98429-0278 é o Disque Denúncia, se por acaso você tiver alguma pessoa que esteja infringindo, né? O descumprimento dessas normas previstas nesse decreto poderão gerar multas e penalidades para cada pessoa flagrada na rua sem justificativa, um VRM, que é R$ 140,96. Isso vai duplicando à medida que a pessoa for reincidente. Empresas que funcionarem em desacordo com o decreto, 5 VRMs, ou seja, 5 vezes R$ 141 é a primeira multa. Isso pode chegar a bem mais vezes, de acordo com o número de vezes que for multada e o horário da multa. Pode chegar também a interdição do estabelecimento comercial e, em caso de reincidência, o valor será duplicado, né? E o município informa que você é corresponsável durante todo esse período de pandemia. É necessário que a comunidade tenha consciência de que a situação é muito grave, mostre seu apoio às famílias acometidas pela doença e aos profissionais da linha de frente, colabore e auxilie no combate à disseminação da Covid-19, se mantenha em casa, respeite esse período com a sua vida. Esta é a manifestação que a municipalidade faz através do setor de imprensa e que a gente estende a você, ouvinte da Tupã, nas plataformas que estamos levando o programa Variedades. Nós vamos ficando por aqui, então, na edição desta sexta-feira, dia 26 de fevereiro, agradecendo a sua companhia. Não vou, infelizmente, poder citar aqui as dezenas de pessoas que deixaram o seu registro na nossa fanpage, né, tanto no Facebook quanto no YouTube,
né? Mas quem está ali está vendo imagens das ruas desertas aqui em Tupã-Siretã. Infelizmente, nos chegou a informação de algumas pessoas que circularam pela cidade, inclusive sem máscara. Essas pessoas, quando identificadas, e essa identificação já ficou claro pela municipalidade, pode ser feita por qualquer cidadão através de uma foto, de um vídeo, de um celular, pelas câmaras de monitoramento do município, que tem uma qualidade muito grande, muita intensidade na qualidade de captação de imagens, também por câmaras de lojas, de pontos comerciais ou de residências que registrem isso, e a pessoa não tendo justificativa será penalizada. Algumas questões pontuais estão chegando aqui, algumas pessoas, em alguns casos excepcionais, estão colocando. O prefeito salientou de que é evidente que os fiscais terão o bom senso. No momento que houver uma justificativa que dê argumentos para aquela pessoa estar naquele instante circulando pelas ruas, é evidente que isso também será ouvido pelos fiscais, será levado em consideração e a pessoa, no caso, não será multada ou notificada desde que essa justificativa seja plausível e bem aceita. Bom, com essas imagens que mostram uma Tupã-Siretã vazia hoje e que deverá permanecer assim hoje, sábado, domingo. A partir de sábado, o Rio Grande do Sul está em bandeira preta, né? Nós já colocamos na nossa plataforma digital, a gente vai repercutir mais o que muda da bandeira vermelha para preta, né? Mas o Rio Grande do Sul está, entre aspas, de luto, está todo de bandeira preta em virtude do grande aumento de casos de Covid, a grande contaminação e principalmente o colapso no sistema de saúde, que não consegue mais dar vazão, dar atendimento àquelas pessoas que o procuram, especialmente com os casos mais graves. Então, todo o cuidado, esperamos que a gente possa superar isso com um aprendizado muito forte e, é claro, esperamos estar junto com você na segunda-feira em mais uma edição do seu programa Variedades. A Tupã prossegue com a sua programação de estúdio, né? Nós estaremos com a programação junto com você, como fizemos todos os dias, né? Claro que com algumas deficiências não poderemos ter todo o pessoal de estúdio trabalhando ao mesmo tempo, enfim, todas essas restrições que também estamos fazendo, como no caso eu estou aqui de minha casa, trabalhando em home office, alguns colegas também, no intuito de não parar de levar a você, especialmente a informação, mas também o entretenimento, que faz parte da nossa programação e é importante nesse momento também para a nossa saúde mental, a nossa saúde social. Um abraço, um bom dia, um feliz final de semana e se Deus quiser, até segunda-feira.